7. A estátua Diorita de Khafre. Atualmente no famoso Museu do Cairo no Egito, há em exposição uma série de estátuas notáveis que exibem técnicas de trabalhos em pedra extremamente sofisticadas que parecem ser refinadas e detalhadas demais, para pertencer à sua linha do tempo específica. Uma das mais icônicas das estranhamente avançadas relíquias antigas é uma majestosa estátua funerária que se acredita ser do faraó Khafre, que reinou durante a 4ª dinastia do Antigo Egito e era filho de Khufu, o aparente arquiteto da Grande Pirâmide de Gizé. A bela escultura fora dos padrões humanos é esculpida inteiramente a partir de uma pedra ígnea escura de grão áspero, extremamente dura conhecida como diorita ou ortocínia, e foi originalmente descoberta há mais de 160 anos no fundo de um poço cheio de detritos perto do segundo maior túmulo já descoberto em Gizé por um homem chamado Auguste Mariotte, o primeiro diretor do Serviço de Antiguidades Egípcias. A estátua ligeiramente maior do que o tamanho real é frequentemente referida como khafriana, e é considerada uma das esculturas sobreviventes mais importantes e icônicas do passado antigo e misterioso do Egito. A escultura impressionante foi esculpida inteiramente a partir de um bloco sólido de diorita e é adornada com uma infinidade de desenhos antigos lindos e incrivelmente intricados. A diorita é conhecida por ser uma rocha muito rara, dura e durável que é muito semelhante ao granito e é bastante difícil de esculpir e trabalhar. A pedra diorita é encontrada apenas em áreas muito remotas e selecionadas do deserto do Saara, em Núbia, e teve que ser transportada com um grande gasto de 600 quilômetros pelo rio Nilo desde as distantes pedreiras reais. A estátua, juntamente com vários outros incríveis artefatos em pedra que foram descobertos ao longo dos anos, lança uma sombra de dúvida sobre a narrativa principal de tecnologia primitiva durante a cultura egípcia, e questiona como essas pessoas antigas foram capazes de realizar tais feitos insanos. Número 6. A Pirâmide Sem Cabeça. Localizada novamente no complexo sempre popular de Saqqara na planície de Gizé, é um local bastante especial que atualmente está fechado para o público em geral. Lá é possível encontrar uma misteriosa estrutura antiga conhecida como a Pirâmide Sem Cabeça. Embora a área tenha sido continuamente explorada por mais de 200 anos, muitos egiptólogos acreditam que apenas 1/3 de seus tesouros antigos subterrâneos foi descoberto até o momento. A obscura pirâmide sem cabeça foi aparentemente descoberta pela primeira vez em 1842 por um arqueólogo alemão, mas foi engolida pelas areias sempre em movimento do deserto pouco tempo depois, e permaneceu perdida por mais de 160 anos antes de ser redescoberta. Hoje, apenas a base do santuário monolítico permanece. Toda a área está repleta de restos curiosamente desfigurados de inúmeras estruturas gigantes, e uma das características mais intrigantes do complexo é que todo o piso de pedra foi feito de um material chamado travertino. O travertino é um tipo muito raro e exótico de calcário que só é formado por águas ricas em cálcio em torno de nascentes minerais naturais, especialmente águas termais geotérmicas. Outra característica estranha da área é a presença de uma caixa de pedra cinza escura bastante peculiar, parcialmente enterrada na areia, que apresenta algumas características de design incomuns. Sua enorme tampa de rocha não só está curiosamente intacta, mas parece ter sido encaixada na caixa de tal forma que não apenas fica em cima, mas se encaixa perfeitamente no topo da própria caixa. Também há um curioso furo de perfuração perfeito visível em um dos lados dela, para o qual não foi dada nenhuma explicação oficial. Dentro de uma pirâmide próxima, há outra caixa com um design muito semelhante, feita inteiramente de outra rocha vulcânica exótica conhecida como dacita. Para algumas pessoas, grande parte da bela e verdadeiramente magnífica pedra antiga encontrada neste local hoje em ruínas, parece ter sido criada por alguma lendária tecnologia perdida que ainda não entendemos. Número 5. A Cidade Perdida Dourada. A descoberta monumental da perda desta cidade de 3.000 anos sob as aparentemente intermináveis dunas de areia do Egito, está sendo celebrada por alguns dos mais importantes historiadores da região. O local incrível será oficialmente a maior cidade antiga já descoberta em qualquer lugar do Egito, tendo sido enterrada sob o deserto por vários milênios antes de ser redescoberta por uma equipe de arqueólogos dedicados. Essa assim chamada Cidade Perdida Dourada foi descoberta perto de Luxor, lar do incrível Vale dos Reis, e antes de sua descoberta, a maioria das pessoas não acreditava que ela pudesse realmente existir. A histórica Cidade Perdida era conhecida como a cidade do deus Aten, e remonta a um período conhecido como a Idade de Ouro do Egito, que ocorreu principalmente durante a 4ª dinastia do Antigo Reino, há mais de 3.000 anos.
De acordo com certos especialistas no campo, como o famoso egiptólogo Zahi Hawass, ela pode ser a descoberta mais emocionante e inovadora desde a icônica descoberta do túmulo de Tutankhamun em 1922. Ela pode eventualmente revelar mais segredos enterrados que poderiam nos contar mais sobre a vida do enigmático jovem faraó. Uma das coisas mais surpreendentes e importantes descobertas até agora dentro das ruínas da antiga cidade, foram as estatuetas e joias pertencentes à misteriosa rainha Tai, esposa de Amenófis III. Os arqueólogos acreditam que a descoberta da cidade quase esquecida é apenas a primeira de muitas outras descobertas incríveis a serem feitas nesta área. Número 4. A pirâmide mais estranha do Egito. Cerca de 8 quilômetros ao norte das grandes pirâmides de Gizé, encontra-se uma estrutura flutuante e estranha conhecida como a Pirâmide de Djénifer. Djénifer era um dos filhos do faraó Khufu, que é acreditado por construir a primeira grande pirâmide nesse famoso planalto. As ruínas estranhamente desertas e destruídas do seu monumento estão próximas ao topo de uma colina rochosa conhecida como Abu Hawashi. Esse fascinante sítio arqueológico tem sido explorado muitas vezes desde o início do século XIX, porém, até hoje, muito do histórico assombroso do local permanece um mistério. Uma das perguntas mais intrigantes sobre essa área fascinante é sobre a verdadeira natureza dessa pirâmide misteriosa e como ela chegou ao seu estado atual de desordem ou incompletude. A metade superior da pequena pirâmide parece estar completamente ausente, e tudo o que resta da sua estrutura original hoje são suas camadas inferiores, que se estendem por cerca de 10 metros de altura. Diz-se que a pirâmide inacabada ou parcialmente destruída do faraó Jadefayer tem o mesmo tamanho que a terceira maior das pirâmides de Gizé. Além disso, não apenas há alguma discordância entre os especialistas quanto a se a pirâmide foi ou não concluída, mas também se ela era realmente uma pirâmide ou algum tipo de templo solar desconhecido. Outra das disputas aparentemente não resolvidas sobre a estranha pirâmide é a sua localização incomum, e o fato de ter sido construído a quilômetros de distância dos locais tradicionais de sepultamento perto de Gizé, o local sagrado onde se encontram as pirâmides de seu pai e irmãos. Tudo isso parece apenas demonstrar o quanto nossas tentativas de preencher nossa história são, na verdade, apenas suposições educadas. Tudo o que os investigadores e historiadores podem fazer é examinar as poucas evidências deixadas para trás e fazer o seu melhor para interpretar o que veem. Número 3. As múmias com línguas douradas. Uma missão arqueológica egípcia no antigo cemitério de Questina, ao norte do Cairo, conseguiu descobrir um conjunto de túmulos que continham várias múmias mal preservadas do período greco-romano, que haviam sido enterradas com estranhas lascas de folha de ouro em formato de línguas humanas em suas bocas. O grupo de arqueólogos que descobriram essas múmias imediatamente souberam que tinham encontrado algo muito singularmente especial, pois, embora múmias com línguas douradas já tivessem sido encontradas antes, dessa vez eles encontraram não apenas 2 belos sarcófagos antigos, mas um que havia permanecido completamente lacrado e intacto ao longo dos séculos, livre do incômodo e do assalto dos saqueadores de túmulos. O primeiro túmulo já havia sido descoberto há muito tempo e já havia sido aberto e saqueado, mas ainda continha 2 corpos humanos com as estranhas línguas douradas, além de um grande sarcófago de calcário. O segundo túmulo, que estava localizado próximo ao primeiro, no entanto, ainda estava intacto e não havia sido saqueado, e continha diversos reservatórios antigos incríveis, além do caixão de calcário e das múmias com línguas douradas indisturbadas. Os antigos embalsamadores egípcios costumavam fazer essas línguas de folha de ouro e colocá-las dentro das bocas dos mortos para permitir que eles falassem com o deus do submundo, Osíris. As escavações no local ocorreram há mais de 28 anos, e os arqueólogos esperam descobrir muitos mais tesouros desconhecidos e estranhos enterrados aqui nos próximos anos. Número 2. O Homem de Ouro. Arqueólogos fizeram mais uma descoberta revolucionária nas tumbas fascinantes e aparentemente atemporais de Saqqá, na antiga capital egípcia de Mênfis, no início deste ano, quando desenterraram os inquietantes restos mumificados de um homem não identificado que havia sido escondido nas cavernas das areias movidas do deserto por mais de 4.300 anos. O homem havia sido enterrado dentro de um sarcófago de pedra selado, no fundo de um poço de 10 metros, juntamente com várias peças de joias valiosas, e também havia sido envolvido em várias camadas de folhas de ouro, tornando-o a múmia completa mais antiga coberta de ouro já descoberta, bem como a pessoa mumificada mais antiga que não era da realeza. A múmia também usava uma faixa na cabeça, tinha uma pulseira no peito e estava uma túnica elaborada, indicando que ele era um homem de grande riqueza e influência.
Além das múmias, vários outros artefatos antigos incríveis também foram descobertos na escavação arqueológica de um ano, incluindo cerâmicas, estátuas, amuletos, ferramentas e várias belas pinturas murais. Todas as descobertas, incluindo o homem misterioso envolto em ouro, acreditam-se que datam das dinastias 5 e 6 do Antigo Reino, cerca de 4.500 anos atrás, e são especialmente interessantes para os investigadores, pois oferecem um vislumbre raro da arte e das enigmáticas práticas religiosas do Antigo Reino, um período sobre o qual ainda se sabe muito pouco. A descoberta também é importante, pois nos ajuda a entender e conectar os antigos reis com as pessoas que viviam ao seu redor e próximos a eles. Número 1. A Câmara Secreta descoberta dentro da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das mais antigas e magníficas das 7 maravilhas do mundo antigo, e ergue-se sobre uma paisagem arenosa com uma altura de 142 metros. Sua base abrange incríveis 13 acres e estima-se que foi construída usando mais de 2 milhões de enormes blocos de granito e calcário, pesando várias toneladas cada. Apesar dessas qualidades impressionantes, pouco se sabe sobre o misterioso construtor da pirâmide ou sobre sua construção. Desde que os arqueólogos tentaram explorar o icônico e enigmático monumento de pedra e seus arredores no início do século VII, eles desenterraram literalmente milhares de segredos incríveis sob as colinas de areia. No entanto, muitos mais parecem estar escondidos não apenas sob o solo, mas em lugares que foram explorados repetidamente. Recentemente, isso aconteceu quando um corredor oculto nunca antes visto, com cerca de 10 metros de comprimento, foi descoberto dentro da Grande Pirâmide, a primeira descoberta desse tipo em mais de 200 anos. Oficiais do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito anunciaram recentemente essa notícia incrivelmente emocionante, revelando que o misterioso corredor está localizado na face norte da enorme pirâmide, atrás de grandes vigas de calcário em forma de frontão, e que pode ser possivelmente a entrada original da Grande Pirâmide. Os pesquisadores encontraram a entrada usando uma técnica altamente tecnológica conhecida como radiografia de raios cósmicos e admitiram que pode se tornar uma das maiores descobertas egiptológicas do século XXI. No entanto, por enquanto, permanece incerto o que se encontra dentro do misterioso vazio. Todas essas descobertas surpreendentes provam que o Egito está longe de ter revelado todas as suas surpresas, e por enquanto só podemos esperar para ver quais outros mistérios se revelarão. Obrigado por assistir, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até uma próxima vez!